Números 22. Números 22. Amém? Números 22, versículo 1. Vamos ver o versículo 1. Deus é fiel. Deus é fiel nas nossas vidas. Nós não somos nada sem Deus, amém? Nós dependemos dele. Números 22, verso 1. Encontrou, diz amém? Você que está fora do templo, vamos entrar? Vamos entrar, que é o melhor momento, é a palavra do Senhor. Quero ser bem objetivo naquilo que Deus tem para falar nessa noite. Vamos ler? Números 22, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Daquele tempo, Balaque, filho de Zippor, ora, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo-aos, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será, e a quem tu amaldiçoares será. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque, e ele disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio, quem veio? E veio, diga assim, veio Deus, diga toda a igreja, e veio Deus a Balaão, e disse: quem são estes homens que estão contigo? Amém? Só até aqui. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos tentar ficar parado aqui, tá? Eu vou tentar ficar parado, tá? Para a mídia não brigar comigo, viu? Vou tentar, né? Porque eu não consigo ficar quieto, não. Não sei o que tem, né? Preste atenção. Nós vamos falar de Balaão. Balaão. Vamos falar de quem? Balaão. A Bíblia diz assim: depois que Israel, preste atenção, Israel havia conquistado destruído muitos seus inimigos. Os cananeus, destruiu também os amorreus, e destruiu também Bassã, 3 reis. Aonde Israel passava, tinha vitória. Aonde Israel passava, Deus operava. Aonde Israel passava, Israel conquistava as terras dos seus inimigos. Primeira vitória que Israel obteve foi os cananeus. Depois, quando Israel passa pelos cananeus, Israel tem que passar pelos amorreus. Que Seom, o rei Seom, era o rei dos amorreus naquele tempo. Israel mandou um mensageiro, preste atenção, Israel mandou um mensageiro, falando assim: dá passagem para nós, para que nós estamos caminhando para Canaã, a terra que Deus prometeu para o nosso povo. Aí a Bíblia vai dizer que Seom, rei dos amorreus, sabe o que Seom fez? Deixou Israel passar? Igreja, Seom, rei dos amorreus, deixou Israel passar? Vire para o irmão do seu lado, diga assim: um inimigo não vai deixar você passar. E aí, irmão, o que você vai fazer? Israel tinha que passar
por Seom, pelos amorreus, porque era passagem. E ele pediu: deixa a gente passar. Só que o inimigo falou assim: não vamos deixar vocês passar. Se vocês quiserem, vai ter que passar por nós. Israel passou por cima. Por quê? Porque Deus era com Israel. Israel está debaixo de uma promessa. Diga para a vontade do seu lado: você está debaixo. Diga: você está debaixo de uma promessa de Deus. Enquanto você estiver debaixo da promessa, Deus vai dar vitória, Deus dará livramento na tua vida. Mas se você sair debaixo da mão de Deus, não tem vitória e não tem livramento. Guarda isso aí? Enquanto você estiver debaixo da mão de Deus, tem vitória e tem livramento. Tem vitória e tem livramento. Saiu debaixo da mão de Deus, saiu da presença, saiu da palavra, você não tem mais livramento e não tem mais a vitória do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós dependemos de Deus. Então, a Bíblia vai dizer para nós que Balaque, eles derrotaram os amorreus e depois derrotou Bassã, porque eles tinham que passar. Aqui está escrito 34, leia aqui Números 21, 34 toda a igreja, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, fazei como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. De tal maneira o feriu a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então aquele inimigo que enfrentava Israel, o que acontecia com eles? O que acontecia com eles? Era vitorioso? Era derrotado. Todo mundo que enfrentava o povo de Deus era derrotado. A Bíblia diz que eles acamparam nas campinas de Moabe, em frente ao Jordão de Jericó. Aí Balaque viu, o inimigo olhou e viu aquele povo numeroso, porque Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, que nem você vai poder contar com a estrela do céu e a areia do mar. É tão numerosa que ninguém consegue contar, porque Abraão tinha uma promessa do Senhor. Amém, igreja? E Balaque viu aquilo ali. Balaque viu todo o resumo. Viu que Israel derrotou os cananeus, viu que Israel derrotou Seom, viu que Israel derrotou Bassã, e agora Moabe, o rei dos Moabitas, ficou com medo. Porque o nosso Deus tem que causar medo nos nossos inimigos. Aleluia! E a Bíblia vai dizer aqui: Balaque viu tudo que Israel fizera aos amorreus. Versículo número 3. E temeu muito. Quem temeu? Quem temeu? Moabe. Diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Sabe o que é esse angustiado aqui, irmão? Ele andava com medo. Ele andava preocupado. Ele disse assim: vai passar por todos os inimigos. Agora chegou na minha casa, está acampado lá embaixo. O que é que vai acontecer? Vai passar por cima de mim também, porque já venceu 3 inimigos, vai vencer eu também. O inimigo vai pensar dessa forma, irmão. O inimigo vai pensar assim: está dando trabalho para mim, está adorando, está glorificando, está exaltando, chega no culto da glória, chega no culto, está orando, está consagrando. Todo dia esse irmão ora, todo dia esse irmão se consagra, todo dia esse irmão estuda a Bíblia. Vai dar trabalho para mim, vou ter que fazer alguma coisa. Porque você acha que o inimigo vai ficar parado? Você acha que o diabo vai ficar parado de braço cruzado e você crescendo, prosperando, estando na presença de Deus, orando, buscando a Ele? Vai, igreja? Não vai. E a Bíblia diz que o inimigo se preocupou. O diabo está preocupando com algumas pessoas aqui que estão dando trabalho para ele. Preste atenção, preste atenção. Isso, agora é mais conversa. Preste atenção, quem está dando trabalho para o diabo aí? Pastor, estou dando trabalho, eu quero dar mais. Eu quero dar mais trabalho para ele. Eu quero que ele trabalhe mais, eu estou mais na presença. Quanto mais luta eu passo, mais firme, mais fiel eu sou na presença de Deus. É isso que o cristão tem que ser. Amém? Olha aqui. Olha lá. Pelo que Moabe disse aos anciões. Aí chamou os anciãos. E os anciãos têm uma sabedoria mais, né? Mais inteligente.
mais sábio, chamou os anciãos. Aí, irmão, o diabo ele não age sozinho, viu? O diabo ele não age sozinho. Moabe era o rei dos moabitas, chamou os midianitas, chamou povos inimigos para unir. O diabo é assim, ó. O diabo ele não vem sozinho não, viu? O diabo ele anda com 2, com 3. O diabo ele anda aglomerado. O diabo ele anda de bando, viu? Ele chama muito para confundir um. Aí o diabo chamou os midianitas. O inimigo chamou os midianitas para lutar contra um povo só. Aí aqui, ó, os anciões dos midianitas agora lamberá essa congregação, tudo quando houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Sabe o que essa palavra significa, lamberá? Alguém sabe o que essa palavra significa, lamberá? Nós estamos aqui para aprender. Lamberá significa destruirá. Aí usou o termo lamberá. Vai destruir. Olha aqui, o inimigo estava tão com medo que você vai destruir todos os inimigos, vai destruir nós também. Olha o que diz o texto aqui. Agora lamberá essa congregação 4. Tudo quando houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Ele se preocupou, olha assim. Este enviou mensageiros a quem? A Balaão, filho de Beor, a Petor. Olha aqui, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. E chamou lá dizendo: eis que um povo saiu do Egito e que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Balaão foi chamado pelo rei. Presta aqui comigo, irmão. Balaão era da onde? Qual era a cidade que ele estava? Não, Balaão era filho de Beor a Petor. Ele estava na cidade chamada Petor. Aí você vai pesquisar sobre essa cidade chamada Petor. O que essa cidade significa? Essa cidade era uma cidade conhecida por abrigar, por reunir pessoas que eram adivinhadores. Essa cidade ela abrigava adivinhadores, magos, estrangeiros, pessoas que mexiam com tarôs, adivinhações, tudo, qualquer tipo de coisa que você pensar. Essa cidade reunia esse povo, abrigava esse povo. E quem estava lá? Balaão. E Balaão era o quê? Balaão era judeu? Balaão era do povo de Deus? Hein, igreja? Balaão era judeu? Balaão era do povo de Deus? Não. Balaão era estrangeiro. Só que tem um detalhe aqui que eu quero falar para vocês: que está junto ao rio, na terra do seu povo. E chamam lá dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Olha a informação: saiu alguém do Egito. E eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. O inimigo estava onde? De frente com quem? Com seu inimigo. Você está de frente com seu inimigo todo o tempo. O inimigo está de frente com você todo o tempo. O inimigo quer te usar. O inimigo quer que você seja uma arma para ele. Olha que interessante. Olha o versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo. Sabe o que Balaão significa? O nome Balaão significa aniquilador. E sabe mais? Devorador. O nome. Balaão, a tradução do nome hebraico significa aniquilador ou devorador. É o nome de Balaão. Balaão, você vai entender que Balaão era estrangeiro. Balaão era um profeta, mas um profeta pagão. Você vai entender o que Balaão é. Você vai chegar lá, eu vou chegar lá. Olha o versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo. Quem é para amaldiçoar o povo? Balaão. Pois mais poderoso é do que eu. O inimigo reconheceu a força de Deus. O inimigo reconheceu a força de Deus. Era Israel que era poderoso? Igreja, é Israel que era poderoso? Não, mas é a presença de Deus que conduzia Israel. Não é você que é forte, não é você que é poderoso, é a presença de Deus que vai na sua frente, é a glória de Deus que vai na sua frente. Não é você que canta bonito, não é você que prega bonito, não é você que profetiza, é a presença de Deus que vai através da sua vida. É a presença de Deus. Se você perde a presença, você perde tudo. Então não era Israel que era poderoso, era a presença de Deus que tinha uma aliança com Abraão desde o início, que era com o povo de Deus. Aí o texto vai dizer assim:
amaldiçoa este povo, porque é mais poderoso do que eu, porque se poderei ferir, lançarei fora da terra, porque eu sei que quem você abençoa será abençoado, e quem você amaldiçoa será abençoado. Olha que interessante. Se você ler Gênesis 12, versículo 13, eu não vou ler aqui que a gente está com um tempo pequeno. O texto vai dizer assim, que Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, quem te abençoar será, e quem te amaldiçoar será. Mas Deus falou isso para quem? Igreja, Deus falou isso para quem? Para Abraão. O diabo, ele pega a palavra de Deus e coloca como o homem é poderoso. O diabo, ele mistura tudo. O diabo, ele distorce tudo. Por quê? Porque o diabo, ele vem para confundir. O diabo nunca fez nada de bom. O diabo, ele é imitador de Deus. O diabo conhece a palavra, prega a palavra, canta, profetiza, faz tudo bonitinho, mas ele é falso. Os caminhos deles não são caminhos direitos, são caminhos tortuosos. Toma cuidado, porque sempre tem alguém que profetiza, sempre tem alguém que fala de Deus, mas não é de Deus. O diabo, ele se fantasia, ele se mistura. Se Balaão tivesse no culto, Balaão ele gostava da mistura. O que é mistura? Se tivesse um culto de gente pulando, profetizando, Balaão estava pulando, profetizando. Se tivesse alguém no mistério, Balaão estava no mistério. Balaão gostava de tudo misturado. Balaão gostava de feitiçaria. Balaão gostava, se tivesse alguém que fosse assim: pastor, Deus não resolveu meu problema, vamos ser espírita. Balaão estava junto. Vamos lá. O espírito vai resolver nosso problema. Mas não resolveu o problema também. Vamos no tarô. Vamos jogar as cartas. Balaão estava lá também. Balaão é aquele crente, irmão, que ele tenta de tudo, já viu? Viu o crente que tenta de tudo? Vai para Deus, não dá certo. Vai para o espiritismo, não dá certo. Vai para o tarô, não dá certo. Aí, irmão, ele vai tentando de tudo. Vai jogar carta, vai benzer. Irmão, vamos lá no benzedor lá. Tem um benzedor lá que é bom. Ele benze e dá tudo certo. A benzeção dele é tão poderosa que cura até coluna, dor na cabeça, cura tudo. Então vamos nesse benzedor então. Balaão estava junto. Balaão é o crente que gosta de tudo. Ele serve todo tipo de Deus. É um Deus pagão. Balaão é um profeta pagão. Mas o que incentivava o coração de Balaão? O que é isso aqui? Ah, vocês sabem o que é isso aqui? Pastor, estou precisando desse negócio aí. Estou correndo atrás desse negócio. Parece que quanto mais eu corro, mais longe fica. Parece que quanto mais eu chego, mais o dinheiro some. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Irmão, enquanto você estiver correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vai ficar longe de você. Mas enquanto você corre atrás de Deus, o dinheiro se aproxima de você. Porque a bênção, a prosperidade não vem do dinheiro, vem de Deus. É Deus que traz, é Deus que abençoa, é Deus que prospera, é Deus que multiplica aquilo que você já tem. É Deus. Olha aqui, igreja. E o diabo, irmão, ele vai fazer algo interessante. Sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai incentivar o seu ego. Irmão, quem você abençoa é abençoado. Eu escutei que você é o cara. Eu escutei que você prega maravilhosamente. Vamos agendar um culto para você pregar? Quanto você cobra? Qual que é o cachê? Pensa, irmão. O irmão chegar assim: irmão, eu sei que você é manto de Deus. Você é tocha. Você é canela de fogo. Boca de Jeová. Você fala e Deus escuta. Você profetiza e acontece. Você prega mais do que acontece o pastor. Você canta que os anjos descem. Olha que irmão maravilhoso. O diabo fala isso para você. O diabo enaltece o seu ego para você sair da presença de Deus. É você que faz tudo isso? Não. É a presença de Deus que está sobre a tua vida. É a presença de Deus que está sobre a tua vida. Aí, irmão, preste atenção. O diabo tentou de todo jeito. Olha o 7. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas. Chamou os dois povos com um preço de encantamento na mão. O diabo chegou com um negócio na mão. Olha aqui o dinheiro. Olha aqui o que você vai ganhar se você for comigo. Irmãos, o diabo está investindo em alguém. Ele pode estar investindo na tua vida. O diabo está investindo no seu ministério. Vamos comigo, que você vai ganhar dinheiro. Vamos comigo, o dom que você tem, você vai usar lá. Ele chegou com encantamento, com preço, com dinheiro.
que o diabo quer? Comprar aquilo que você recebeu de graça. E a Bíblia diz que aquilo que você recebe de graça tem que dar de graça. Como que você vai cobrar? Algo que foi pago com o preço do sangue de Jesus. Como que você vai cobrar algo que Jesus te deu de graça? Como que você vai cobrar algo que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida? Como que você vai cobrar algo que foi pago um preço lá na cruz do Calvário para que hoje você tivesse vida e vida em abundância? Como que você vai cobrar o dom de Deus? Tem como cobrar o dom de Deus? Não. Aí a Bíblia diz aqui, com preço de encantamento nas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Ora, nós estamos aqui representando o rei dos Moabitas. O que eles falaram para ele? Ele disse: passai aqui essa noite, eu vos trarei a resposta do Senhor. Falar-me-ão os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Uma pergunta paga no ar: quem são as pessoas que você está se envolvendo? Glória a Deus. Eu queria perguntar, eu queria muito que o Espírito Santo falasse isso e bradasse, ele fizesse dessa forma. Algumas pessoas aqui, algumas pessoas que estudam, o Espírito Santo descesse, batesse a mão no teu ombro e falasse: quem são essas pessoas que você anda? Quem são essas amizades que você anda? Será que é amizade de Deus ou será que é amizade do Senhor? Eu queria que Deus colocasse a mão nos ombros de alguns homens e olhasse o WhatsApp e olhasse lá: quem são esses amigos que você conversa? Quem são essas amigas que você conversa? Quem são essas pessoas que você está reunindo? Pastor, o que é isso, pastor? Misericórdia. Deixa Deus revelar essas coisas, não. Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda revela, Deus ainda fala, igreja. Quem são esses homens que chegaram até você? Quem eles pensam que são? É o que Deus falou para Balaão. O que Balaão respondeu? 10. E Balaão disse: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face. Vem agora e amaldiçoa este povo, porque poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Olha o 12. Então disse Deus a Balaão. Quem disse? Deus. Quem disse? Deus. Não irá com eles. O que Deus falou? Deus falou que era para ir? Deus falou assim: não irá com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito és. A palavra de Deus faz tudo? Deus, ele revoga o que ele fala? Preste atenção. Como que Deus disse: bendito és, o povo que reclama? Quem falou que era bendito? Foi Balaão? Não, o texto diz que foi Deus. Sabe o que esse texto diz para nós? Apontando para hoje: só Deus abençoa e só Deus amaldiçoa. Só Deus pode falar com propriedade o que você representa para Ele. Sabe o que a pessoa vai olhar para você e falar assim: não, por que você está naquela igreja até hoje? Você está naquele pastor até hoje? Irmã, você louva até hoje? Irmã, você está aqui naquele lugar até hoje? Você prega até hoje, irmão? O que é mais importante? O que a pessoa fala ou o que Deus pensa de você? Ele responde para você. Por que você está se preocupando com o que as pessoas pensam? Quem que falou que bendito és? Foi Deus. Deus falou assim: bendito é o meu povo. Só Deus tem propriedade para falar se você é bendito ou não para Ele. Pastor, mas aquele povo reclamava, aquele povo murmurava, aquele povo lutava, conquistava, alegrava, depois reclamava. Aquele povo reclamava que não tinha água, aquele povo reclamava que estava passando fome, aquele povo reclamava, tirou nós do Egito, vai para o deserto, para morrer no deserto. E Deus falou que esse povo é bendito. Deus tem propriedade para dizer o que é bendito ou não. E a palavra dele não é revogada. O que Deus falou está falado. Quem somos nós para contestar Deus? Olha aqui, ele diz: bendito és. Então Balaão levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar ir convosco. Olha a resposta de Balaão. Ele diz: Deus me recusa a deixar ir com vocês. Palavra totalmente errada. Sabe o que diz isso? Me recusa. Deus não deixou. Mas se fosse pela minha vontade, mas se fosse eu, mas se não fosse pecado, mas se não fosse desobediência, mas se não fosse a minha mãe,
mas se não fosse o meu pai, eu ia. Isso aqui é uma resposta de muito adolescente, viu? Minha mãe não deixou ir não. Ela não deixou, mas se fosse por mim, ia. Pela minha vontade eu ia nessa festa. Pela minha vontade eu ia nesse passeio. Pela minha vontade, mas ela não deixou eu ir. Deus não deixou eu ir. Isso abre portas. Isso abre leques para o diabo investir mais em você. Aí o diabo ele vai investir dobrado na resposta de Deus. Porque o diabo não vai aceitar um não. O diabo não vai aceitar um não fácil. O diabo ele gosta de distorcer, né? O diabo enalteceu o profeta. Ó, o que você abençoa é abençoado. O que você amaldiçoa é amaldiçoado. Olha como o diabo muda aquilo que vem de Deus. Ele fez isso com Eva. Eva pode comer, você não vai morrer. Certamente não morrerá. Olha o que o texto vai dizer, versículo de número 14. Levantaram os príncipes dos moabitas, vieram Balaque e disseram: Balaão recusou vir comigo. Aí o nível de tentação é maior. Aí, irmão, preste atenção. Quem que foi? Quem foi falar com o Balaão? Foi os caras top? Não, irmão, foi os anciãos. Os anciãos chegou lá. Os anciãos dos moabitas, os anciãos dos midianitas. Aí, irmão, o diabo falou assim: agora vai príncipe. Moabe falou assim: agora vai os príncipes. Vai aqueles caras top, aqueles caras honrados. Sabe aqueles caras que param de Porsche? Aqueles caras que param de Volvo? Aqueles caras que param de BMW? Aqueles caras top, paletó. É caríssimo, o perfume é caríssimo, o anel, o relógio. Aí pensa aquele tanto de cara chegando, tanto de carro. Dando um exemplo aqui para você entender, trazendo para hoje, para na sua casa. Aquela comitiva de homens de dinheiro, homens honrados, príncipes. Porque o diabo ele vai investir forte em você, meu irmão. O diabo quer você, viu? O diabo quer você, o diabo quer você, o diabo quer você. Para você cair. Ele vai investir no seu ministério. Aí ele investiu forte. Aí o que Balaque fez? O que Deus falou? Deus falou que era para ele ir? E por que você quer mudar aquilo que Deus já falou? Porque tem gente que quer mudar o que Deus já falou. A palavra de Deus não volta atrás. E chegou de novo. Aí sabe o que Balaque fez? Balaão fez? Falou assim: rapaz, os caras aqui agora têm dinheiro. O que esse povo quer comigo? Aí chegou lá, fez a mesma pergunta, fez a mesma proposta: vamos com a gente para amaldiçoar o povo, nós vamos te honrar, você será honrado. Balaque vai até a casa dele. Aí tem gente que parece que é de Deus, sabe? Tem gente que parece que é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que Balaão respondeu, versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata, cheia de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Balaão está falando assim: o que Deus falar, eu não posso mudar. Você pode dar a tua casa, me honrar, me encher de dinheiro, me encher de riqueza, mas aquilo que Deus falar, eu tenho que falar. Porque eu não mando na minha boca, quem manda na minha boca é o Senhor. Parece que é crente, tá? Tem gente que só olha para ele e parece crente, né? Gente canta como crente, fala em línguas, pula igual crente, mas chega em casa, cara, o irmão é o capeta. Chega em casa, é o diabo incorporado. Chega em casa, não respeita ninguém. Esposa, filhos, animal, chuta o animal, bate no animal, espanta o animal. Que isso, o homem estava na igreja agora, o homem diabo agora, incorporou, parece crente, canta igual crente, fala de Deus, tudo na igreja, mas lá fora é outra coisa. Assim é os crentes Balaão, é o crente da mistura, sabe? É o crente que confia no Senhor, mas confia também no diabo. É o crente que serve a Deus hoje, mas segunda, mas na sexta bebe, faz um negocinho errado, joga uns trenzinhos, investe em alguma coisinha, faz um trem debaixo dos panos. Está entendendo, igreja? Tem a esposa aqui, mas tem outra incubada. Irmão, os crentes Balaão, o crente gosta da mistura, gosta das coisas erradas, é crente, é cheio do Espírito Santo, mas está fazendo coisa errada escondida. É os crentes Balaão. Aí, irmão, vamos lá. Vamos seguir no texto aqui. Olha o 19. Rogo, pois, que também fique aqui essa noite, para que eu saiba que o Senhor dirá: veio, pois, o Senhor. Aí Deus vem de novo.
o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia fará o que eu disser. Balaão pensou que ficou alegre. Olha, Deus veio e falou que eu posso ir com eles. Mas Deus falou uma coisa: você não vai falar nada de você, você vai falar aquilo que eu falar. Mas ele tinha falado para ele ir? Igreja, olha aqui, Deus tinha falado para ele ir? Por que Deus, será que Deus mudou de ideia? Igreja, Deus mudou de ideia? Sabe aquele não que a mãe fala, mas a mãe já tinha falado? Sabe aquele pode ir, mas a mãe já tinha falado não? Aí a mãe fala assim: pode ir, não sei se você vai quebrar a cara. Porque tem menino, tem criança, tem jovem, tem adolescente que tem que quebrar a cara para ver que a mãe e o pai estavam certos. É? Deus está falando com alguém aqui hoje? Glória a Deus. Será? Hã? A mãe falou não, mas meu filho pode ir, que eu sei que vai acontecer um negócio lá, que Deus já me mostrou, mas você vai para quebrar a cara e vai falar assim: bem que eu avisei que a senhora estava certa. Bem que eu avisei que você estava certa, pai. Aí Deus falou assim: não vai, mas tu vai quebrar a cara lá, para mostrar que eu sou Deus, e quando eu falo, você tem que obedecer ao que eu falo. Porque tem crente que tem que quebrar a cabeça. Tem crente que o pastor, que o líder, que o irmão, que o irmão fala: não vai, mas não vai. Aí vai quebrar a cara, faz, se tropeça todo, se quebra todo, depois volta com a cara mais lavada. Pastor, Deus te avisou, meu bem, que você me avisou, quero meu caminho ir. Mais ou menos assim. Olha o 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus, olha o 22, preste atenção. E a ira de quem? De Deus. A ira de quem? De Deus se acendeu, porque ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ia ele caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Olha aqui, irmão. Deus falou que é para mim, então eu vou, mas tem que falar o que tem que falar. Arrumou a jumentinha, subiu na jumenta, abardou a jumenta, organizou, pôs as malas nas costas, foi andando. Pastor, mas a Bíblia diz que a ira de Deus acendeu, mas Deus falou que não era para ele ir? Deus falou que era, primeiramente Deus falou que era para ele ir? Deus falou assim: não, vai. Aí depois Deus falou assim: vai, mas diz aquilo que eu falar. Aí ele foi. Quando ele foi, a ira de Deus se acendeu. Tem alguém entendendo alguma coisa que Deus está fazendo? Por que a ira de Deus se acendeu, sempre Deus falou que era para ele ir? Sabe por quê? Te respondo agora. Porque quando Balaão foi, o que prostou para ele? O que incentivou ele ir? Qual foi o incentivo dele ir? O que foi o incentivo dele ir? A riqueza, a honra. Tem gente que é incentivada por isso aqui. Onde tem dinheiro ele vai. Ele é vendido. Ele é aquelas prostitutas de aluguel, sabe? Onde tem dinheiro ele vai. Ele se vende por qualquer coisa. Ele se vende por qualquer dinheiro. Ele vai. Tem dinheiro, ele está no negócio. Tem um esquema, ele está no negócio. Tem crente que é crente de esquema. Tem um dinheirinho, ele incentivava. Aí Balaão foi pelo incentivo do dinheiro. O coração de Balaão estava em Deus? Não, estava no dinheiro. Quando ele foi, Deus falou assim: Balaão vai. Mas Balaão foi. De vez quando Deus manda você não ir e você vai, Deus, ele fica triste. Acendeu a ira do Senhor. E Deus colocou um anjo, viu? E o anjo não era um anjo de mensagem, não. Não era um anjo mensageiro, não. Era um anjo que a Bíblia vai dizer que era um anjo adversário. O que é um anjo adversário? Era um anjo para ser oponente. Era um anjo que não estava com uma Bíblia na mão. Era um anjo que não estava com uma mensagem de Deus. Era um anjo que tinha uma espada. E a espada era desembanhada. Olha aqui para mim, igreja. Um anjo com uma espada desembanhada vai fazer o que com essa espada? Quando você pega uma espada, ela está dizendo: o que é uma espada desembanhada? Ela fora da bainha. Ela está ali. O anjo está preparado. Só basta o comando de Deus, é ou não é?
Você está com a espada, você está com a arma desembainhada, você vai para a luta, sim ou não? Você vai para a guerra, sim ou não? O anjo está com a espada desembainhada com o profeta. Porque o coração do profeta não está naquilo que vem de Deus, está no dinheiro e na riqueza. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O problema é o dinheiro? Igreja, o problema é o dinheiro? Mas não tem um negócio na Bíblia que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Olha, vê se essa frase está correta. O dinheiro é a raiz de todos os males. Está correta essa frase? Está correta essa frase? O dinheiro é a raiz de todos os males. Está correto ou está incorreto? Se o problema for o dinheiro, a frase está incorreta. A Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É diferente. Está me entendendo? Vocês? É o amor ao dinheiro. O problema é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Não tinha problema nenhum. Eu falei sobre idolatria. A idolatria é o que? É onde o seu coração está. Se o seu coração, tudo aquilo que tira Deus do seu coração é o que? Idolatria. O dinheiro, quando está na frente de Deus, passa por cima do amor a Deus, é o que? Idolatria. Balaão estava idolatrando o dinheiro e a riqueza. O coração dele não estava em Deus, o coração dele estava no dinheiro. Por isso a ira de Deus se acendeu contra a vida de Balaão. Quando você está com o coração voltado ao dinheiro, voltado à riqueza, voltado aos bens materiais e não ao Senhor, a ira de Deus se acende contra você. Você é crente, você conhece a palavra. Aí, irmãos, eu vou provar para você que a fé de Balaão foi medida pela jumenta. E a jumenta, naquele tempo, acho que hoje não tem isso mais, né? Naquele tempo, a jumenta era o animal mais incompetente e burro que tinha. Mas vou mostrar para você que o profeta estava mais fé que a jumenta. O profeta tinha menos fé que a jumenta. O profeta tinha menos autoridade e menos visão espiritual que a jumenta. E você sabia que falar de Balaão, pregar de Balaão é o profeta mais incógnito que tem? É o profeta mais difícil que tem de se explicar, porque uma hora ele é crente, uma outra hora ele não é crente, uma hora ele canta, uma outra hora ele não canta, uma hora ele profetiza, uma outra hora ele quer amaldiçoar, uma hora ele fala bem, depois ele fala mal. Sabe que tem crente Balaão aqui no culto? Você se identificou com Balaão? Será? Eu estou bem, quando eu estou bem, eu falo bem da irmã, depois eu falo mal da irmã, eu quero abençoar a irmã, depois eu quero amaldiçoar. Sabe aquele irmão que não sabe o que quer? O irmão quer um carro, depois ele quer uma casa. O irmão quer uma moto, depois ele quer um carro. Aí quer homem, depois quer uma mulher. Aí tem mistura tudo. Corta os dois lados. Ele quer homem, depois quer mulher, depois quer homem, depois mulher. O que você quer, irmão? Você é ou não é, irmão? É homem ou não é? Você quer ser ou não é? O que você quer, irmão de Deus? Deus, Ele age com a certeza daquilo que nós queremos. Deus não age em incerteza. Deus quer aquilo que você pede, você tem que receber. Mas para você pedir, você tem que saber o que você quer. Guardou isso? Aí ele guardou a jumentinha. O problema está na jumenta? Igreja, o problema está na jumenta? O problema está quem está em cima da jumenta. Quando Jesus entrou na cidade, ele foi Hosana, Hosana. Que animal que ele entrou? Que animal que ele entrou? Então a jumenta não é um animal, a bênção de Deus? Não foi Deus que criou? Tudo que Deus criou não é bom? É, igreja, tudo que Deus criou não é bom? Tudo que Deus criou é bom. Então a jumenta está lá. Aí a Bíblia vai dizer assim, preste atenção. E era de Deus se acendeu. E estava lá quem? O anjo. Olha o 23. Viu, pois, a jumenta um anjo do Senhor. Quem que viu? E Balaão? Tem gente que está certo. Tem gente que o anjo está com a espada para te matar, viu? A espada não é para ser bênção, não, é para matar você. Está indo contra Deus. Seu coração está no Senhor. A jumenta está vendo e você não está. Olha como é nossa cegueira espiritual. Balaão estava certo, irmão. Pelo dinheiro, pela riqueza, que não via nada espiritual. Tem irmão que chega no culto, irmão, a cabeça dele está tão cheia que ele não consegue sentir a presença de Deus. O pensamento dele está tão cheio que ele chega aqui, todo mundo está clamando,
preocupado, a cabeça dele está em outras coisas e não está em receber aquilo que Deus veio para entregar para ele. O irmão chega frio, vazio e sai como? Sai pior que entrou. Olha aqui, viu pois a jumenta, o anjo viu a jumenta. Olha aqui, o anjo do Senhor que estava no caminho, estava onde? No caminho. Fica no caminho, não sai não. Com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta pelo caminho e foi-se pelo campo. Para onde a jumenta desviou? Para o campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer torná-la ao caminho. Tem gente que é tão ignorante, mano. A jumenta estava protegendo a vida do profeta e a dela também, né? Antes dela do que ele. Antes, a jumenta é tão inteligente que a jumenta pensou assim: antes eu do que ele. Vou desviar porque esse senhor já vai matar eu. Pensa, irmão, tem gente que está andando, o cara tá no problema, irmão, está levando você junto. O cara está na miséria, está levando você junto. O caminho dele, irmão, o caminho da maldição. A jumenta desviou porque viu o anjo. E o que Balaão fez? Espancou a jumenta. Mas esse irmão não era crente? Aí, irmão, a esposa não é crente. A esposa chega, ou a esposa está em casa, o marido chega da igreja. A marido chega pior porque ele saiu. Aí a esposa pensa: então você é crente para quê? Esse irmão chega endemoniado aqui, chega o capeta, briga, xinga, fala mal, porque tem gente que parece um ogro, né? Tem marido, tem esposa, parece um ogro. Chega bravo, chuta, quebra tudo. Tem um animal, sai pra lá esse gato, chuta o gato, chuta o cachorro. Você sabia que até do jeito que você cuida dos seus animais demonstra que você é crente? Aleluia. Até do jeito que você zela das suas coisas demonstra que você é cristão? Sabia disso? Leia lá, Provérbios. Tem aqui na Bíblia. Até marquei aqui. Veio, Provérbios 12:10. Você marca na sua Bíblia aí, Provérbios 12:10. Até o jeito que você cuida do seu animal demonstra se é crente ou não. Aí o animal foi para o campo. Tem gente que acha que desviando para o campo vai tirar a maldição de Deus, né? Tem irmão que acha que indo para outra igreja o problema vai ser resolvido, né? Tem irmão que fala assim: o problema está na igreja lá, o problema está no pastor lá, o problema está nos irmãos lá. Irmão, o problema está com você, irmão, tem que resolver o problema seu. O problema não está no campo, o problema está que você saiu do caminho, você saiu da presença de Deus. O caminho significa quem? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? O caminho é Jesus. O caminho não é o campo, o erro não é o campo. Você vai mudar de igreja, o problema vai fazer o quê? Vai ser resolvido? Vai continuar atrás de você. O problema não está no campo, o problema está que você saiu do caminho. Entendeu isso aí? Não saia do caminho, permaneça na presença de Deus. O problema, irmão, você sai da igreja, mudar para outra igreja, mudar para outra denominação, o problema será o mesmo. Tem coisa que o problema é a gente que tem que resolver. Guardou isso aí? Leu aí, cara? Achou aí? Então fala, então leia aí. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais honrosos do ímpio são cruéis. Do seu rebanho? Algumas traduções dizem assim: o justo cuida bem dos seus animais, mas a bondade do perverso é cruel. Deus está falando assim que o justo, ele trata mal os animais? Não, ele cuida bem do seu animal. Ele tem nada com isso não. O problema não é ele, o problema é você que tem que resolver. Amém? Olha aqui o versículo de número 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancar. Irmão, a jumenta foi para o campo, o anjo apareceu também no campo. A jumenta mudou para a vinha. E quem apareceu na vinha? O anjo. Não adianta você correr de Deus. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não adianta você correr de Deus. Você pode correr para a esquerda, você pode correr para a direita, mas o anjo está te esperando, Senhor. O anjo está esperando um conserto seu com Deus. Espere o Senhor, irmão. Não adianta resolver do seu jeito. Não vai dar certo do seu jeito. A vinha, sabe o que fica a vinha? Comunhão. Quando nós ceamos,
Não tem a vinha, não tem o suco. O que significa vinha? Comunhão, santidade. A vinha significa que Cristo quer comunhão comigo e comunhão com você. Quando ele vai para a vinha, é Deus falando através, mas Balaão não está vendo. Tem gente que Deus está falando, mas a pessoa não está vendo. A pessoa não está enxergando, não está ouvindo Deus, não está enxergando as coisas de Deus, não está enxergando e algum mal está na sua frente. Não está enxergando que você tem que voltar para o caminho. Volte para o caminho. Ele pode voltar do seu lado, ele pode voltar do seu lado. Diga assim: volta para o caminho. Diga assim: não sai do caminho. Diga: não sai do caminho. Diga: pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, mas o caminho é reto. O caminho está na frente. Não desvia. Não desvia, irmão. Deus te pega, irmão. Pode correr, mas Deus vai te pegar. Pode correr, mas o Espírito Santo vai te pegar, irmão. Aí o pé de Balaão começou a ser machucado. Aqui era o pé, mas tem gente que está machucando a mão, tem gente que está machucando o pé. O que mais você vai machucar para você voltar para a presença de Deus? O que mais você vai precisar de quebrar? Vai vir pelo amor ou vai vir pela dor? Será que Deus vai ter que quebrar um pé, um braço, uma mão? Irmão, aqui o pé dele começou a arrastar, o pé dele foi machucado. Deus vai ter que machucar você para você voltar para a presença dele? Tem gente que é ignorante. Tem gente que precisa quebrar o pé, quebrar a mão para vir para a casa do Senhor, para voltar para o caminho que é Jesus, para voltar para o caminho que é Cristo Jesus. Aí o pé dele foi machucado. Olha aqui. E vendo, olha o 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Aqui ele usou até o bordão. O que é o bordão? Pedaço de pau, cajado, pedaço de barro. Irmão, 3 vezes. Quantas vezes? 3. 3 vezes a jumenta viu o anjo. E Balaão cego. A jumenta estava mais espiritual que Balaão, sim ou não? Irmão, a jumenta estava vendo o anjo. A jumenta estava vendo Deus. E Balaão cego. Tem gente que precisa tirar a escama de peixe. Tem gente que precisa tirar a visão carnal para começar a ver aquilo que é espiritual. Aí precisa para você ver. Quando a jumenta viu a terceira vez, a jumenta fez o quê? Deitou em cima de quem? De Balaão. Aí Balaão ficou irado. Balaão espancou a terceira vez a jumenta. Até a jumenta tinha mais espiritualidade do que Balaão. A jumenta deitou. O que é deitar? Ela se prostrou. Até a jumenta estava adorando o Senhor. E Balaão cego pelo dinheiro. Ele fez o que a jumenta? Abençoou, falou coisa boa? Não, amaldiçoou ela. Bateu nela, espancou ela. Aí Deus não aguentou. Até quando Deus vai? Até quando você vai precisar de lutar com Deus? Vale a pena lutar com Deus? Não. Olha o versículo 28. Eu vejo muitos profetas, muitos pregadores falando assim que Deus falou através da jumenta, né? Pastor, Deus falou através da jumenta. Foi isso que aconteceu? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse Balaão: que te fizeste que me espancasse essas 3 vezes? Quem falou isso? E sabe o que me espanta no texto? Irmão, olha aqui para mim, sabe o que me espanta no texto? Que Balaão ficou com medo. Pensa uma jumenta falando com você. Pensa um cachorro na rua, você andando lá e ele falando com você. O que você ia fazer, irmão? Aí lá, você chegar só o cachorro falando com você. E o cachorro falando com você. Cachorro. Um gato. Imagina, irmão, um animal começa a falar com você. Pensa, irmão, você está tão desviado, você está tão cega, que o animal começa a falar com você. Fala: rapaz, que droga é essa que eu bebi? Que negócio é esse? Tem esse que eu cheirei hoje. Eu estou vendo até negócio, né? Acho que eu estou doido, estou. Balaão, irmão, nem medo ele ficou. Tão cego espiritualmente ele estava. Aí sabe o que ele falou? Se eu tivesse uma espada, eu te matava.
Tem homem que é tão brabo na rua. Se eu tivesse uma arma para você está me tirando do sério. Aí, irmão, Deus gosta dos bravos. Deus gosta dos que faz coisa errada lá fora, que é fortão, que é o valente, que é o cara, para quebrantar ele e fazer ele ajoelhar, igual a jumenta ajoelhou. Ajoelhe e prostra, porque só eu, o Senhor, você tem que adorar. Você é o cara lá fora, mas aqui você é humilde, aqui você é manso humilde. Quem fala sou eu, quem obedece é você, mas quem fala é Deus. Balaão estava achando que ele estava mandando um pedaço. Balaão estava achando que ele estava mandando em tudo, mas ele estava obedecendo aquilo que Deus estava falando, só que da forma dele, né? Deus até usou a jumenta para mostrar que Balaão estava cego espiritualmente. Será que Deus vai ter que começar? Deus vai ter que abrir boca de animal para falar com você? Será que Deus vai ter que abrir a boca de uma pedra para falar com você? Tão cego você está espiritualmente, meu irmão? Aí que o 29, Balaão disse: por que zombaste de mim? Tomara que tivesse uma espada, porque eu te mataria. Olha o que Deus fala. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, de cavalgaste desde o tempo em que fui até hoje? Costumei eu fazer alguma coisa contigo? A jumenta está falando assim: eu fiz alguma coisa que você não me pediu? Você acha que eu estou fazendo isso aqui por minha vontade? Você acha que eu estou fazendo isso aqui porque eu quero? Não, irmão. Aí um anjo, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo do Senhor. Olha o que tem. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava onde? No caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Olha aqui a explicação. Por que a ira do Senhor se acendeu? A explicação está agora. Portanto, o teu caminho é perverso diante de mim. Quer dizer, o seu coração está em mim, seu coração está no dinheiro, seu coração está na riqueza, seu coração está no pecado, seu coração está nas coisas do mundo, seu coração é perverso, seu coração não é bom, não é reto. Olha o 33. Porém a jumenta me viu já 3 vezes e desviou de mim. E se ela não desviar diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, eu deixaria ela morrer. Deus é um Deus de justiça, irmão? Sim. Como a jumenta viu o anjo, sabe o que Deus falou? Se a jumenta não desviasse 3 vezes, eu mataria você, mas a jumenta ia ficar viva. A jumenta ia ficar viva e você ia morrer. Até quando, irmão? Deus vai falar com você e você não vai enxergar. Até quando o Espírito Santo está falando e você não está entendendo o que Deus está falando? Que é para você voltar para o caminho, que é para você voltar para a presença. Que o teu coração, você não tem que se apegar nas coisas materiais, você não tem que ser idólatra, você tem que adorar somente ao Senhor e só adorar a Ele. Só a Ele. Quantas vezes a jumenta viu o anjo? O número 3 se repete. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você? 3, 5, 7, 10. Quantas vezes? Já vou terminar. Ele diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas no caminho, para te opores a mim. E agora, se parecer mal aos teus olhos, tornar-me e voltarei. Deus quer que você volte para a presença dele, amém? Deus quer que você se retorne para Ele. Deus quer que o seu coração só tenha lugar para adoração a Ele, só tenha lugar para a presença dEle. Volte a orar de novo, volte a jejuar de novo, volte a fazer aquilo que você fazia antes, volte aos compromissos que você começou a fazer e não terminou mais. Volte ao seu coração, ao Senhor. Quantas pessoas aqui oravam nas madrugadas? Quantas pessoas aqui separavam um tempinho para Deus? Senhor, antes de eu sair, eu vou ler a Bíblia. Senhor, antes de eu sair, eu vou dar uma orada. Senhor, antes de eu fazer isso, eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Volte a fazer aquilo que você fazia antes. Torne o seu coração de novo para a presença do Senhor. A jumenta, seguindo o nível espiritual, uma regra espiritual, ela foi mais espiritual do que o próprio Balaão. Pastor,
pastor, por que eu não estou enxergando Deus? Por que eu não estou ouvindo Deus? Por que eu não estou falando com Deus? Porque você se tornou Balaão. Seu coração está voltado ao dinheiro. Seu coração está voltado a outras coisas que não estão na frente do Senhor. Seu coração não tem prioridade mais com Deus. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Chega em casa, não quer ler Bíblia. Chega em casa, não quer orar. Chega em casa, não vou consagrar amanhã. Outro dia eu me consagro. Ah não, eu comi, esqueci. Vou consagrar outro dia. Volte a praticar as obras que você fazia antes. Volte o coração ao Senhor. Porque quem sabe dá tempo de você voltar. Porque tem anjo que está na frente com a espada desembainhada. E você está sendo rebelde. O que nós aprendemos hoje? Balaão via Deus, falava com Deus, falava. Sabe o que isso fica? Irmão, qual é a lição que isso traz para nós hoje? O que eu posso tirar disso aqui? Deus abriu a boca de jumenta, que Deus tirou, mandou o rei ir lá e arrancar aquele homem. Ele era conhecido, ele era famoso. Sabe qual a maior lição que eu tiro disso aqui? O que Jesus falou? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Eu posso ser Balaão, que Deus pode me usar. Deus usou Saul. Saul profetizou no meio dos profetas. Deus usou Sansão. Sansão falho, pecador mais do que tudo, pecou mais do que tudo, mas Deus dava força para ele, o Espírito Santo descer sobre ele. Quantos homens aí Deus usa? Sabe o que isso demonstra para nós? Que Deus usa quem Ele quer. Ser usado por Deus não significa que você será salvo. Vou falar de novo. Ser usado por Deus não significa que você será salvo. Você pode ser usado, mas Jesus pode vir, você pode ficar. Pastor, mas é usado. Pastor, mas prega demais, canta demais, glorifica demais, profetiza demais. Deus pode usar quem Ele quer. Você está preocupado em ser usado ou ser salvo? Se Deus falar assim, eu quero te usar hoje, mas seu coração pode se revoltar contra mim, e eu não posso ser salvo, eu tenho um risco de não ser salvo. Você queria que Deus fizesse? Você priorizaria a sua salvação? Pastor, você pode ir para a igreja, vir para a igreja, não ser usado, mas ser salvo. Está de bom tamanho para você? O mais importante é ser usado ou ser salvo? Mas para ser salvo, o coração tem que estar onde? No Senhor. O coração tem que estar voltado em adorar somente o Senhor. Porque tem gente que tem muito dom, viu? Tem gente que prega, canta maravilhosamente, é usado, profetiza, tem visão, tem revelação, fala em línguas, traduz, é usado com cura, é usado com maravilha, tem todos os dons espirituais, mas o coração está longe do Senhor. O que vai adiantar? Você ser usado e ficar aqui, queimar no fogo do inferno. Balaão foi salvo? Só Deus sabe. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Quem vai tornar o caminho do Senhor de novo? Quem vai voltar de novo a fazer as obras que agradam ao Senhor? Ou vai precisar de uma jumenta? Deus abre a boca de uma jumenta.